Fala pessoal, beleza? Tenho recebido muitas dúvidas de vocês a respeito de medicamentos abortivos, remédio para dar para minha cadela que cruzou e eu não quero filhotes. O que eu posso usar? De que forma segura eu poderia fazer a minha cadela abortar, tá? Vamos bater um papo sobre isso. Eu quero explicar para vocês alguns produtos que a gente tem no mercado que podem dar certo, mas muitas vezes podem dar errado, beleza? Primeiramente, eu peço para vocês darem seu joinha, para você apoiar meu trabalho. Segundo, vocês colocam aqui embaixo de que cidade você está me assistindo, tá? A gente está fazendo um rolê pelo Brasilzão, a gente está aqui no Pará, então eu quero saber de que cidade você está me assistindo. Bora lá. Pessoal, seguinte, quando a gente fala em segurança para a cadela não criar, se eu não quero ter filhotes da minha cadela, se eu não quero que a minha cadela crie, a solução mais barata, e solução, quer dizer, não é barata, né? Nada barato hoje em dia, né? Não tem nada barato. Mas vamos lá, a solução caseira que você poderia tentar fazer na sua casa seria um canil, tá? Canil. Não tem outro jeito, tá? Você conseguir fazer um canil com grades curtas, grades pequenas, para você prender a sua cadela lá. Quando você marca no seu calendário ou mesmo no seu celular, já deixa na agenda para ele despertar, para ele tocar e avisar você quando a sua cadela estiver perto de entrar no cio. Qual que é o cio da cadela? A cadela entra em cio a cada 5, 6 meses. Então, você viu que sua cadela entrou no cio, você já marca no calendário. Por exemplo, hoje, dia 13 de abril. Então, marca dia 13 de abril, minha cadela está no cio. Ponto. Então, beleza. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, quando chegar por volta no dia 13 de setembro, você já tem que ficar esperto que a sua cadela vai provavelmente entrar no cio novamente, tá? Quanto tempo dura o cio da cadela? Em média, 30 dias. Então, a cadela começou a entrar no cio, na verdade ela não avisa, né? Quando ela está no início da fase do cio, você não percebe, você não consegue perceber isso. Mas os hormônios já começam a agir preparando essa cadela para que ela entre no cio. Então, por volta aí de alguns dias, as pessoas às vezes acham que o cio da cadela é o sangramento. Só que o sangramento já não é o cio em si. O cio começa antes do sangramento e o cio dura até depois do sangramento, tá? O período fértil, a ovulação da cadela, por exemplo, ocorre depois do período do sangramento, tá? Então o sangramento seria como se fosse o preparo para que essa cadela acabe virando mãe, o preparo para que essa cadela ovule, tá? Então o que a gente tem que entender? Poxa, se ela vai entrar no cio de novo em setembro, então por volta do dia 13 de setembro, um pouco antes, dia 1º de setembro, eu já pego a minha cadela e prendo ela no canil. Tá? Um canil que tenha grade no teto, grade nas laterais, grade fina, e minha cadela vai ficar de castigo lá 30 dias, né? Até feio a gente falar castigo, porque ela não tem culpa, né? É a natureza agindo. Mas se eu não quero filhotes, tem que fazer isso, ficar 30 dias presa lá, setembro, o mês inteiro, trancada dentro do canil. Percebi que ela teve o sangramento lá dentro do canil? Beleza, percebi que os machos ao redor ficaram eufóricos, latindo mais, ela ficou mais irritada, ela ficou mais manhosa, diminuiu a alimentação, ficou, beleza. É o período do cio acontecendo, tá? Quando acabou o período, vamos colocar para vocês com margem de segurança, 20 dias depois que você viu que parou de sangrar, 20 dias depois, fala, bom, beleza, agora sim acabou o cio, não tem mais perigo dela pegar cria, tá? Aí beleza, aí eu posso soltar essa cadela do canil de novo, tá? Mas é a única forma segura que você não vai precisar gastar tanto. Você vai gastar para montar um canil na sua casa, né? Se tem cadela, obrigado, você tem que ter um canil na sua casa para evitar o cio, tá? Então você vai gastar mais uma única vez para ter o canil. Aquilo ali vai durar anos para você. Caso você não queira castrar, né? Porque aí a castração você vai conseguir evitar que essa cadela entre em cio, evitar que ela tenha a cria. Doutor, mas eu sou contra você mexer na natureza, porque a castração vai tirar os ovários, ela vai ficar sem hormônio, Deus criou a cadela, Deus criou ela, tal, e não, eu sou contra castrar. Beleza, direito seu, não quer castrar, não precisa castrar. Existem alguns veterinários que hoje fazem o que a gente chama de laqueadura. Eles fazem sem remover o útero, sem remover os ovários, tá? Eles apenas fazem a laqueadura, apenas, igual é feito nos seres humanos. Existe um procedimento também para ser feito nas cadelas, tá? Alguns veterinários já estão fazendo isso, outros não, tá? Mas aí você tem que consultar o seu veterinário e ver qual é o custo disso. Cabe no seu bolso? É mais barato que o canil ou não? Ou para quem tem várias cadelas, o custo da laqueadura ou da castração é para cada cadela, então acaba ficando um pouco mais salgado. O canil, você pode fazer um canil grande que comporta todas as cadelas, no período você vai trancando elas lá e fica um mês presa, né? Para evitar essa cria.
né? Mas assim, seriam as formas mais seguras. Quando eu falo que eu quero aplicar um anticoncepcional, que é aquela injeção que você aplica, você tem que aplicar esse anticoncepcional antes da cadela entrar no cio. Então a mesma metodologia, se a minha cadela está no cio agora, pô, não tem jeito, já foi, eu preciso deixar ela fechada, trancada. Não adianta mais aplicar o anticoncepcional se a cadela já está no cio. Eu tenho que me preparar com base disso para o próximo cio eu evitar. Então vamos supor, se eu sei que ela vai entrar em cio em setembro, tá? Setembro, outubro, eu já tenho que ficar esperto para antes desse período eu aplicar o anticoncepcional. Então se ela entrou no cio, ela está sangrando agora dia 13 de abril, então eu tenho que no dia 10 de setembro eu aplico anticoncepcional, dia 1º de setembro eu já aplico anticoncepcional. Aí sim esse anticoncepcional vai fazer efeito na cadela, ela não vai entrar em cio, tá? Mas eu não recomendo, porque existem vários efeitos colaterais. Cadelas que depois começam a desenvolver cânceres, tumores de mama, útero, ovários, né? Pode ser que não dê? Pode ser. Tem vários casos de pessoas que aplicam anticoncepcional há anos e a cadela não tem problema. Mas a maioria dos casos, mais de 80% dos casos de cadelas que tomam anticoncepcional, que recebem a injeção ou os comprimidos de anticoncepcional, acabam desenvolvendo tumores de mama, ovário e útero depois de alguns anos, depois de 3 ou 4 anos após o início dessas aplicações, tá? Então, ou seja, tem 20% de chance de dar certo, não ter problema, mas tem 80% de chance de dar problema lá na frente, tá? Infelizmente, muitas cadelas não sobrevivem até lá, acabam morrendo no meio do caminho. É a realidade, tá? A gente tem que ser sincero. Viajo o Brasil e vejo muito isso, cadela que acaba morrendo porque brigou, porque pegou outra doença do carrapato no meio do caminho e acabou morrendo, cadela que foi atropelada, acidente na rua e tantos outros problemas, né? Outras doenças que podem acometer a cadela, ela não chegar na fase idosa para ter os problemas de saúde que o anticoncepcional geraria, tá? Infelizmente faz parte da nossa realidade, tá? Mas eu não recomendo. A cadela já está no cio, o anticoncepcional não vai mais fazer efeito. Porque, na verdade, quando você aplica o anticoncepcional na cadela, quando você aplica o anticoncepcional na cadela, ela já está com o hormônio correndo, não vai mais conseguir segurar o cio da cadela, tá? Então, por isso, claro, até o início do cio ele até consegue fazer um efeito, mas quando ela já está no período do cio, já está na fase do sangramento, já está quase ovulando, esse anticoncepcional não vai mais fazer efeito e essa cadela corre risco de acabar ainda assim pegando cria, tá? Ou mesmo, dependendo da fase que você aplicar o anticoncepcional na cadela, que ela está no cio e ela acaba cruzando, esse filhote pode acabar nascendo com malformação ou não se desenvolvendo completamente. Essa cadela, quando esse filhote estiver quase formando, no período antes de ela chegar à fase de parto, ela acabar tendo um parto prematuro, e aí esses filhotes acabam morrendo, e são várias complicações. A gente poderia fazer um vídeo e ficar mais de 1 hora falando somente sobre as complicações que podem acontecer, possibilidades ou não, porque a gente lida com biologia, ou seja, não tem certeza de nada, né? Eu tô falando para vocês não aplicarem, mas às vezes você aplica e dá certo, tudo bem, existe a possibilidade sim. Mas como a grande maioria das pessoas que vai assistir nosso vídeo, eu tenho que alertar para os problemas que podem acontecer, né? E não para, não, vai que dá certo, vai, aplica que não dá nada, né? Seria antiético da minha parte fazer isso, você aplica depois e dá pau. Então existe a possibilidade de dar problema, sim, tá? Aí depois a gente passa ao período que a cadela cruzou, eu não vi, eu descobri que ela estava no cio quando eu já vi ela engatada com o cachorro e acabou cruzando, eu não quero filhote, pelo amor de Deus, doutor me ajuda, vou aplicar o ECP, vou aplicar o Alizin, vou aplicar outros medicamentos abortivos na minha cadela para ela abortar. Mesma coisa, muitos abortivos dão certo, tá? Você aplicar um ECP na dose correta, recomendada na bula, ou aplicar o Alizin, dose correta, recomendada na bula, e pode funcionar. 80% das vezes vai funcionar, sua cadela vai abortar e vai viver bem. Mas existe 20% de chance de essa cadela ter complicação. Ela acaba tendo uma hemorragia interna, ela acaba tendo uma parada cardiorrespiratória, ela acaba tendo problemas, né, um ovário policístico, por exemplo, tá? São problemas e complicações que ela pode ter até 24 horas após a aplicação do abortivo, ou mesmo cadelas que podem acabar desenvolvendo problemas futuros, né? Depois no próximo cio você vê que essa cadela estava bem, daqui a pouco ela entrou no cio e começou a ficar com anemia e tal. Por quê? Porque ela ficou com sequelas da última aplicação, do último abortivo, e ela acaba lá na frente ficando com o útero mais fino, tendo algum vaso que possa ser rompido, uma cicatriz ali por conta do ovário, e aí complicações que podem acontecer
depois de um período. Então por isso, como veterinário, eu não recomendo, mas eu sei que as pessoas utilizam em todo o Brasil, a torta e direita. Aplica, a cadela cruzou, mas não dá nada, vou lá, aplico o ECP. Beleza, ela vai resetar, ela vai voltar de novo a ciclar, e aí você consegue evitar o cio. Aí daqui a pouco, cruzou de novo, de novo você aplicar. O problema, né, de eu falar que não dá problema, o problema de eu falar que não dá problema, de eu falar pra você que é seguro, é que as pessoas vão sair achando que podem aplicar. Não, então pra que eu vou castrar? Gastar dinheiro com castração? Pra quê? Não, só se ela cruzar não tem problema, depois eu aplico a lisinha, aplico o ECP e dá tudo certo. E se esquecem, negligenciam os riscos, né, os pontos que vão dar errado. É igual uma roleta russa, né? Se eu pegar meu carro e falar assim, vou sair andando numa avenida de alto fluxo, mas vou sair andando às 3 da manhã, dificilmente vai cruzar um carro, não preciso parar no farol vermelho, dificilmente vou cruzar um carro. Beleza, você passa 1, passa 2, passa 3, passa 4 farol, passa 5, passa 10, passa 15 farol no vermelho às 3 da manhã e não vai ter ninguém. Mas você tem o risco, você sabe que você está cometendo uma infração e uma hora pode dar errado. A mesma coisa com a sua cadela, ou se a gente pegar na estatística, o número de cadelas que aplicarem um alizinho, que aplicarem um ECP, que aplicarem um medicamento abortivo e acabam podendo ter esse risco, tá? Então tomara que não seja com você, mas você sabe que existe a chance, tá? Eu como veterinário só atendo os casos que dá errado. Porque quando dá certo, ninguém vai falar, olha Arthur, apliquei e deu certo. Ninguém fala pra mim. Agora, quando dá errado, Arthur, pelo amor de Deus, minha cadela tá sangrando, ela entrou em trabalho de parto, será que foi por causa do ECP? Será que foi por causa da lisinha? Ela tá abortando, ela morreu no parto, ai meu Deus, e agora me ajuda? Nesses casos, quando dá errado, é que as pessoas procuram minha ajuda. Infelizmente, então por isso é minha obrigação contar pra vocês, tá? Espero que tenha ficado claro. Tendo mais dúvidas, comenta aqui embaixo que eu gravo outro vídeo em resposta, deixando mais completo pra vocês ainda, tá? Só peço que vocês compartilhem esse vídeo com mais pessoas, porque a gente faça essa mensagem chegar e as pessoas se conscientizem, né? Ou pra castrar, ou pra fazer a laqueadura, ou pra fazer um canil pelo menos, né? Já que você não tem dinheiro, já que você não quer fazer um procedimento, né? Então pelo menos a gente conscientiza e evita ficar utilizando medicamentos abortivos e tenha mais responsabilidade com a vida do nosso animal, sabendo que ela é fêmea, ela vai entrar no cio, a natureza vai agir, outros cachorros machos vão querer cruzar, vão tentar pular quintal e vai acabar acontecendo esse acidente dessa cadela cruzar e ter uma cria indesejada, tá bom? Um grande abraço pra vocês e tchau!